Fala sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Fazendo mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje a gente vai falar do VRTA11, um fundo aí de recebíveis da Fator, fundo Veritá. E no conteúdo, é óbvio, eu sou cotista do fundo, a maior parte do conteúdo, se não todo o meu conteúdo vai ser de fundos que eu tenho. Então, é óbvio que eu vejo pontos positivos nesses fundos, independente do risco, independente da visão de outras pessoas que analisam, né? Mas em momento nenhum será recomendação de compra ou de venda desses ativos. Tá? Eu analiso, eu faço minha gestão de risco e aí eu vejo se para mim encaixa ou não. E aí vocês têm que tomar a decisão de vocês do que vocês compram ou vendem aí na carteira de vocês, ok? Aproveitem também para ajudar o canal, se inscrevem no canal, deixem um curtir aí no vídeo. Mesmo que vocês já sigam o influencer A ou o influencer B, dá essa forcinha para o canal e é importante ver visões diferenciadas, né? Eu mesmo, e vocês vão ver no conteúdo desse vídeo, que eu absorvi um pouquinho de um outro colega que faz um conteúdo parecido, né? E eu consegui pegar algo que eu acho legal que ele olha e eu passei a olhar aqui nas minhas análises, né? Eu vou falar com vocês e vou, no momento que estiver falando disso, dar os créditos a ele, tá? Então, se inscreve aí e deixa o curtir aí no vídeo, ok? Falando do VRTA bem rapidinho, eu tenho um aporte nele de R$ 7.004. Esse aporte hoje vale, né, na cotação atual, R$ 6.336. Então, estou com uma desvalorização, comprei ele faz tempo, peguei num preço horrível mesmo. Ainda vou mais para frente, quando ele estiver diluído, vou melhorar um pouquinho o preço médio, mas não é o momento ainda. Pretendo, pelo menos, né? E hoje ele participa aí na minha carteira com 3,32%. Essa desvalorização não me preocupa, porque eu olho a carteira no geral e olho principalmente o que ela está me gerando e não essa questão de desvalorização. Então, tá tranquila a posição aí no VRTA. Falando um pouquinho do comparativo, né, mensal que eu mostro aí nos vídeos. Vou falar bem rapidinho, tá tudo ok ali, basicamente todos os itens. O único item de atenção que eu coloquei é o VP por cota. Eu coloquei essa atenção porque eu já venho acompanhando e nos 3 últimos meses que ele cai aí o VP por cota, né? Então a gente tem que ficar um pouquinho de olho para ver até onde que vai isso, né? Por que está caindo tanto? A gente sabe que o fundo teve emissão agora, tem alguns pontos aí a serem analisados, mas, né, é bom a gente ficar de olho porque é nosso patrimônio desvalorizando, né? E na medida que o VP por cota cai, a tendência também é a cotação cair, né? E a gente tem desvalorização da nossa cotação e do nosso valor patrimonial. Então, fica um pontinho de atenção aí, eu vou acompanhar porque já é mais de um mês e de 2 meses aí apresentando queda, né? Se isso não parar, obviamente que ou a gente repensa no, nos fundamentos aí do fundo, né? Ou tenta entender, né? Por que está caindo tanto. E aí, para entender, obviamente que é fundamental aí o contato com a RI. P sobre VP, tá tranquilo ali, 1,02, está com um pouquinho de ágio, mas ainda aceitável, né? Só que não pretendo, no momento, eu tenho outros aportes para fazer, para melhorar na carteira, então não pretendo aumentar a posição para melhorar o preço médio ainda aqui, só se ele cair mais, né? Dividend yield mensal teve uma reduçãozinha agora em junho, mas já era previsível, então tá ok. O caixa desse fundo, né, estava com 3,71, agora está com 1,94. O fundo teve emissão recente, então acumulou um dinheiro, já alocou essa emissão, a gente vai falar depois ali no relatório gerencial. E então, por hora está próximo dos 2, que é o que eu considero, já citei, que é o que eu considero de 2 a 5 ali tranquilo, né? Então está próximo dos 2, por enquanto tudo ok, né? A base de cotistas que ela aumentou, então o termômetro que eu olho aí para sentir o que o pessoal está achando. Se ela cai muito brusca, né,
alguma coisa aconteceu, aí talvez, se for algo que eu ainda não estou sabendo, eu vou tentar me aprofundar. O resultado mensal dele ele também teve uma queda, assim como o dividend yield, também era esperado, né? Caiu de 16 milhões aí para 15,5, né? 500 mil aí de diferença. As despesas, ela deu uma aumentadinha de 6,7 para 7,45, mas tudo ok também. Todos esses itens aí ainda estão, na minha análise, tudo dentro dos conformes, né? A alavancagem do fundo, ela subiu um pouquinho, de 1,30 para 2,75. A concentração aí do fundo, e quando eu digo concentração, é em um determinado é, papel, em uma determinada empresa devedora, já que ele é um fundo de papel. Se for imóvel, né, em um determinado imóvel com um percentual muito alto, tipo um River One lá no RBRP, né, que representa, se não me falha a memória, 40% do fundo, enfim. Né, a concentração dele aqui, a gente vai ver no relatório ali que ele é bem diversificado. Vacância, não se fala disso, porque ele é um fundo de papel. E por fim, um indicador que eu coloquei na minha análise, né, e aqui eu dou os créditos para o pequeno investidor, né, é só pequeno investidor, não é o pequeno investidor, porque tem dois canais aí distintos. Né? Então, pequeno investidor, ele faz análises ali, se alguém não conhece, dá uma olhadinha lá também, faz bastante conteúdo sobre FI. E eu vi nos vídeos dele, eu assisto vídeos bastante youtuber aí, eu vi nos vídeos dele que ele olha ali, ele sempre passa lá no Status Invest e olha os FIIs que tem aquele FII que ele está estudando no relatório, na carteira. Né? E eu achei interessante no seguinte sentido, né? Não para olhar lá e ver, igual aqui, tem 31 FIIs que tem o VRTA no portfólio. Né? Não pela quantidade, mas sim o que vai fazer um pouco de sentido para mim é a mesma coisa que o indicador ali do cotista, né, da base de cotista. Ou seja, se hoje está com 31, no mês que vem cai para 20, né, 11 FIIs ali eliminaram o VRTA, alguma coisa pode ter acontecido. Né? Então, para mim, pode ser um termômetro de que algo aconteceu e talvez eu não esteja sabendo, e aí eu preciso correr atrás para saber, né, para me informar. Então, é nesse sentido que eu vou usar esse indicador. Por hora ali 31 é o primeiro mês que eu olhei, então no próximo mês eu já passo a fazer o comparativo e por hora ok. Agradeço aí ao conteúdo e a visão do pequeno investidor que me ajudou nisso aí. Tá? E falando um pouquinho agora do relatório gerencial, né? Primeiro a gente vai dar uma olhada. Eu me rendi, tá? Teve pessoas aí que acabaram falando comigo da forma como eu estava fazendo, por uma questão de visibilidade ali no PowerPoint, que não ficava legal, bem como a questão da limitação de dados que estava ali. Então eu realmente me rendi, a gente vai dar uma olhada direto no Status Invest e no relatório gerencial. Tá? Então aqui no Status Invest eu só trouxe para mostrar essa parte dos FIIs que tem ele no portfólio. Né? E aí já falando do relatório gerencial. Então, o fundo da Fator, vamos dar uma passadinha em pontos que são relevantes aqui. Né? Um primeiro ponto que eu sempre falo é a taxa de gestão. Né? Taxa de gestão a gente tem aqui, que é 1%. Ele não cita se é sobre IPL, ele não cita se é sobre o valor de mercado. Enfim, né? Também não tem um detalhamento do cálculo, nenhum FIF coloca detalhamento de cálculo. Acho que deveria ser obrigatório colocar para a gente ver como que estão chegando na taxa. Mas enfim, 1%, um percentual que para mim é ok. Eles indicam um benchmark aqui que eles buscam, mas não colocam uma taxa de performance atribuída a esse benchmark. Então, ótimo. Né? E 1% não é uma taxa ruim. Falando do posicionamento da gestão aqui no mês, né? Ela cita a emissão de cota que o fundo teve, e o ponto que é relevante a gente comentar aqui, ó, todo o capital já foi alocado, né, sendo que todo esse montante já foi alocado. Então, é algo que o VRTA tinha uma certa dificuldade antes, né, segurava muito capital.
e agora já está com capital alocado. E como a gente viu ali no comparativo, o caixa está basicamente um pouquinho abaixo de 2 ali, né? Reduziram bem o caixa. Aqui ele fala algumas compras e vendas, né, que foram feitas no período. Ali para baixo tem de uma forma mais visível e eu vou comentar um pouquinho. Né. Aqui ele fala do caixa e ele fala que para conseguir fazer uma determinada operação, né, além do caixa que ele tinha, ele fez uma compromissada reversa no valor de 18,5 milhões. Né. Então, um fundo que acabou de passar por emissão e já está mexendo ali com compromissada para conseguir concluir as compras. Ok, um valor pequeno, a gente viu que a alavancagem ali é baixa, então por hora sem muito estresse. Né? E o próprio caixa que o fundo tem, 24,3 milhões, já é superior a essa compromissada. Então a gente segue acompanhando aí, mas sem muita preocupação quanto a isso. Tá? E aqui um ponto que eu achei importante, eu achei legal. Né? Se nós observarmos o que o fundo comprou e o que o fundo vendeu, então a parte de baixo aqui é o que ele vendeu e a parte de cima o que ele comprou. Né? As taxas aqui das compras estão superior às taxas aqui das vendas. Né? Então assim, o fundo está buscando realmente uma melhora ali de rendimento para o cotista, né? De resultado ali para o cotista. Tá bem bacana isso. Aqui ele faz esse detalhamento, eu acho que isso daqui tinha que ser no fundo no fim do relatório. Ele faz aqui no meio, então vamos para uma página melhor aqui com conteúdo. Distribuição. Um ponto que eu acho legal nessa tela é que ele sempre está distribuindo aqui um percentual bem equilibrado. Então, ó, aqui estava menos, né, em 2021, mas a partir de outubro, aqui ó, não tem nenhum mês abaixo de 1,20, então ele conseguiu manter um equilíbrio ali acima de 1,20%. Né? Eu acho isso aí bem interessante, de certa forma uma previsibilidade para o cotista, incluindo do mês de junho já com 1,26%. Aqui tem a DRE dele, mas não vamos entrar nesse ponto. Outro item que eu acho muito relevante aqui desse fundo, né, é a composição da carteira, no sentido de ele ter uma diversificação muito grande. Então, ó, de CRIs, né, que é o item principal da carteira dele, ele também tem fundo imobiliário ali, a gente vai ver ele para baixo, mas CRI, que é o principal, a exposição maior dele é 3,9% da carteira. Então, realmente uma exposição bem pequena, baixa, aonde se algum CRI aqui, se algum ativo der problema, né, não necessariamente a gente tem um peso muito grande, um prejuízo muito grande. Né? Dá para se recuperar ali, de certa forma, em pouco tempo. Né? Então, isso traz aí uma segurança maior para o cotista. Então, aqui a carteira tem bastante crise aí no portfólio. Aqui tem mais uma porrada. E aqui a gente chega na parte dos FIIs. Né? Ele tem alguns FIIs aqui em carteira, HGCR, MGCR, RBRY, enfim. Né? Assim, é questionável, né? É questionável. Eu creio que não deveria, na minha visão, não deveria ter isso daqui, o foco disso daqui ser alocado realmente em CRI, que de certa forma é o que eles tentam nos passar como expertise deles, né? Que é um fundo de recebíveis, então tem expertise ali no trabalho com CRIs, só que daí eles fazem ali compra de fundo imobiliário. Pô, se a expertise é em CRI, a ponto de fazer um fundo de recebíveis, foca nos recebíveis ali e atua somente nisso, né? Mas enfim, ainda assim, tem alguns aqui com exposição um pouquinho maior, 3,6%, 3,15%, o restante exposição menorzinha, mas ainda assim acho que não deveria ter isso aqui. Tá? A questão da carteira de CRI deles, né? Diversificação por securitizadora. Aqui tem uma concentração maior nessa UPE, mas não vejo como preocupante. Né? Preocupante eu avaliaria se fosse ao estilo dos fundos lá do grupo, né? HCTR, Tord, Versalhes e tal, que trabalha
unicamente com uma securitizadora, né? Aqui tem uma diversificação, então já é um pouco mais saudável, não vejo problema. E o setor aqui dos devedores, construção civil ali em primeiro, e depois vai caindo, né? Também tem é bem espalhado ali, tem bastante diversificação. Ativos PL. Aqui é a distribuição do indicador, do indexador, né? Então ele tem o IPCA aí como 85%, a base é IPCA. Tem um pouco aí de GPM, GPM é o 1% aqui. FI é o 10%, então 10% da carteira em fundo imobiliário. 3% aí, quase não aparece a flechinha, tá nesses outros dois aqui. Tipo de ativo, CRI, né, com 89,5%, o caixa com 1,9% e FII ali 10,1%. Que não deveria ter, deveria ser aqui 98, 99% aqui no CRI, na minha visão. Né? Aqui tem a taxa média, o período 5,44 anos dos CRIs, período bom, período longo. Cota X mercado, aqui eu não acompanho muito. E por fim é isso. Eles colocam aqui pergunta aos cotistas, veritar na mídia, informações operacionais com o número de cotista aqui, o contato aqui deles. Enfim, do relatório gerencial basicamente é isso. Né? Tem detalhamento de ativo, mas não vale a pena a gente comentar. Do relatório gerencial, então é isso, pessoal. É um fundo que, voltando aqui no meu comparativo, né? É um fundo que ele não tem muito item ali de atenção no momento, então eu estou bem tranquilo com esse fundo, mesmo que a minha posição esteja desvalorizada. Como eu citei, inclusive se o fundo cair mais o valor, e eu acredito que tende a cair, porque, como a gente acabou de ver, ele é muito indexado a IPCA, e o IPCA está reduzindo, então proventos dele vão cair, né? Distribuição vai cair, os cotistas vão vender. Então a tendência é que ele caia, e aí sim, possivelmente eu vou melhorar um pouquinho o meu preço médio nele. Tá? Mas por hora eu estou tranquilo com esse fundo, ele segue na minha carteira, não é uma recomendação, tá? Mas é isso aí, pessoal. A gente vai analisando, vai acompanhando qualquer fato relevante eu venho mostrar para vocês aí na primeira oportunidade. E é o que eu tinha para falar um pouquinho do VRTA. Espero que vocês estejam bem aí nos investimentos. Boa sorte a todos. Tamo junto na luta e no mesmo barco. Um abraço.